E aí, fã de anime de boa? Esse vídeo aqui é uma continuação direta do último episódio do Gaiden do Kumagawa. Então, se você não viu o último vídeo, assiste lá, o card tá aí em cima. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem, rapaziada, no último vídeo, a gente terminou com a Saki-chan acertando um cartão na testa da Jakako. Então, vamos começar daí. Quando o resto do conselho estudantil percebe que a Saki-chan atacou a Jakako, todo mundo fica putaço e vai pra cima da Saki-chan com tudo. Mas antes que eles pudessem perceber, todos tiveram suas testas acertadas pelos mesmos cartões. A Saki-chan revela que a intuição da Jakako era muito boa, tanto que foi por causa disso que a Saki-chan escolheu a Jakako como presidente. Só que ela nunca podia deixar algo tão perigoso como o Kumagawa quieto. Descobrimos que a Saki-chan manipula todos com a sua normalidade, o erro Message Plate, a habilidade governadora de governantes. Antes de continuar, eu vou te explicar como o erro Message Plate funciona. Só uma observação, não é especificado se o erro Message Plate só funciona se for acertado na testa, mas em todo mangá ele só foi usado dessa forma, então eu vou levar isso em consideração. O usuário cria uma espécie de cartão, semelhante a uma carta de baralho, e acerta na testa do oponente. Após isso, o usuário ganha controle total da sua vítima. E o mais roubado, a vítima não faz ideia de que está sendo controlado. Só que existem algumas especificações para que isso possa acontecer. A habilidade só funciona em pessoas que sentem a necessidade de governar. Além disso, existe um efeito colateral e uma limitação, que é a fraqueza do erro Message Plate. Quem está sendo controlado fala de uma forma muito estranha. Eu vou dar um exemplo de como seria. Uma pessoa normal falaria saudações, já uma pessoa que está sendo controlada pelo erro Message Plate falaria saudações. Então, mesmo que seja necessário acertar um cartão especificamente na testa, ainda dá pra saber que a pessoa não tá normal, por causa do jeito que ela fala. Mas a real fraqueza da habilidade da Saki-chan é que ela não pode forçar as pessoas a fazerem o que ela não quer, mesmo que ela nem saiba disso. Pra simplificar, se a Saki-chan não quiser matar alguém, ela não pode forçar outra pessoa a fazer isso. Com isso explicado, já posso voltar para a história. Após todo o conselho estudantil estar sob o controle da Saki-chan, o Kumagawa aparece no meio da sala do conselho estudantil. Quando o conselho percebe a presença do Kumagawa, a Jakako sauda ele e diz que mudou de ideia, e que agora o conselho estudantil inteiro vai expulsar ele da escola. A Jakako pergunta se o Kumagawa sabe o motivo delas estarem fazendo isso, e quando ela vai começar a falar, o Kumagawa diz que entende. O conselho estudantil é apenas um monte de marionetes de alguém. Ele cria dois parafusos gigantes e diz que já sabia que isso ia acontecer. O Kumagawa ainda dá uma zoada na Jakako dizendo que ela tem uma habilidade de bosta, que se você prender a respiração, você consegue derrotar, então não é nem perto do que ele está procurando. É então que o parafuso da mão do Kumagawa começa a se desfazer. O Kumagawa fica surpreso ao ver isso. É então que a Jakako diz que ser capaz de controlar o oxigênio também significa que ela é capaz de controlar o processo de oxidação. E mesmo que seja verdade que é possível prender a respiração, não é possível parar a oxidação do corpo. E com isso, o Kumagawa cai duro no chão. Todo o conselho estudantil fala que foi muito fácil acabar com o Kumagawa. E elas se perguntam por que elas terem que derrotar um fracote como ele. A Jakako manda elas pararem de ficar de conversa fiada e que elas têm muito trabalho para fazer, porque elas têm que reportar o que aconteceu. O silêncio reina por um segundo, enquanto todo o conselho estudantil começa a suar frio olhando para trás da Jakako. Ela pergunta às garotas o motivo da cara de espanto delas, até que ela finalmente se vira e dá de cara com o Kumagawa fazendo pose de fodão. E na moral, essa cena inteira é muito boa. O Kumagawa faz uma cara de satisfação muito grande quando ele percebe que tá todo mundo horrorizado por ele ter voltado dos mortos. E é uma coisa muito natural pra ele, vocês vão ver muito disso ainda pra frente. Mas voltando, a Jakako fica completamente horrorizada por ver o Kumagawa em pé e ileso, porque já era pra ele ter sido completamente consumido, já era pra ele ter sido reduzido a pó. O Kumagawa fala que mudou de ideia. O Aerobiker da Jakako não é uma habilidade de bosta, e que realmente é uma ótima habilidade para controlar humanos, mas que ainda assim não é o suficiente. O Aerobiker só controla humanos, mas não outros seres, e por isso ela não é capaz de derrotar a Anshin-san. Todos perguntam quem é a Anshin-san, mas o Kumagawa diz que não é quem, mas sim o que. Ele ignora a pergunta e pede para as outras integrantes mostrarem suas habilidades, porque ele não acha que é apenas a Jakako e seu oxigênio. Então vão as quatro para cima do Kumagawa ativando suas habilidades ao mesmo tempo. Quarter Hazard, Gamble Dog, Erotic Pierrot e Zeppelin Studin, todos foram derrotados com um único movimento. O Kumagawa prega as quatro garotas na parede em um piscar de olhos, dizendo que todas falham. A Jakako se pergunta o que acabou de acontecer, porque era como se ele tivesse feito que aquilo nunca tivesse acontecido. Então o Kumagawa explica que o Minus dele faz exatamente o que ela diz. Ele faz com que as coisas nunca houvessem acontecido. É um Minus que ela nunca vai poder reverter. O Kumagawa diz que todas estavam sendo controladas tão facilmente, e por isso, ele não pensou sobre isso nem um pouco.
porque aqueles que estão sendo controlados é que são culpados, então não é culpa dele. A Jakago cai de joelhos em descrença, ela até gagueja para falar. Ela pergunta pro Kumagawa qual o motivo de ele procurar outros detentores de habilidades, já que ele tem uma habilidade tão divina. Ele diz que precisa deles, a fim de derrotar completamente a sua amada Ain Shin-san. E para isso, o que ele tem não tá nem perto de ser o suficiente. A Jakago fica em choque ao escutar as palavras do Kumagawa. Ele diz que a Jakago não precisa se preocupar, porque ele não pretendia lutar contra ela, já que ele já havia perdido no momento em que todas foram controladas. Ele dá 5 segundos para Jakago ir embora. Ele se desculpa por ser muito instável, mas ele acha que não vai mudar de ideia em 5 segundos. A Jakago agradece, e quando ela vai se levantar, o Kumagawa atravessa o parafuso gigante nas costas delas. E essa parte por si só vale todo o capítulo. Quando você lê o capítulo pela primeira vez, você realmente acha que o Kumagawa vai deixar ela ir embora. Porque tipo, ele já humilhou, ela já tá toda quebrada, ela tá em descrença, porque ela se achava tão poderosa e ela não é nada. E quando você menos espera, bem, ele mata ela. Enquanto cospe sangue, a Jakago diz que não passou nem um segundo. O Kumagawa se vira pra ela e diz que de repente ele quis perfurar uma garota por trás. A Jakago dá um último sorriso, diz que o Kumagawa é um grande mentiroso, então ela morre no chão. O Kumagawa concorda com ela e pede para que todas as salas se lembrem desse nome: All Fiction. No dia seguinte, a Sakichi chega no Kumagawa e pergunta se ele ficou sabendo da Jakago. A Jakago foi hospitalizada por causa de um estresse muito grande que ela passou. A Sakichi diz que por isso a escola precisa de um novo presidente, mas a tirania da Jakago foi tão longa que ninguém tem coragem para isso. Então, a única pessoa que acabou de se transferir, que não tem nenhum laço com a academia, é o Kumagawa. Então por isso ele tinha que ser o novo presidente. O Kumagawa dá risada e pergunta que ideia foi essa. Ele diz que realmente pretende ficar bastante tempo na academia, mas não tem ninguém que votaria nele. A Saki-chan faz uma cara feliz e diz que isso não é nem um pouco verdade, que se for o Kumagawa, tudo vai ficar bem, e que no mínimo, todo mundo da classe deles é aliado do Kumagawa. É então que percebemos que todo mundo da classe está sendo controlado pelo erro Mrs. Plate, e tem mais ou menos 15 pessoas na sala de aula. Pode contar se você quiser. A Saki-chan olha pro Kumagawa, pede por favor e fala que não se importa com o que é um tirano da escola, portanto que a escola fique em paz, e que desse jeito tá tudo bem pra ela. O Kumagawa olha pra ela e diz que tudo bem, eu perdi pra você, eu vou ser o novo presidente. Ela sorri e acaba o capítulo. Na página final, existem últimos 2 balões que nos contam o que aconteceu um mês depois desse dia. A escola Suiço foi fechada, e não precisa nem dizer que foi por causa da conclusão da batalha entre o Kumagawa Mizugi e a Sukina Sakisaki. Uma batalha sem vencedores. Bem, mas isso é uma história para um outro vídeo, para as 2 novelas que vem na frente. Rapaziada, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é nosso inscrito, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um parafuso no coração de cada um de vocês e... All Fiction.